A maior parte deles são legendários, né? Acho que todos são legendários, com exceção do Altair, né? E vem para cá, essa é a primeira turma. Foi no Legendários que surgiu para nós o curso Cada Homem um Guerreiro. Nós participamos do Legendários, caímos lá de paraquedas, e foi uma benção, né, na vida de todo mundo. Eu fui o mais forte de todos, né? Eu fui o que mais segurei lá, a barra, a bronca. Os demais aqui foram mais ou menos e tudo mais. Mas o pastor estava firme lá, né? Doido para desistir. Mas depois do Legendários, nós começamos o curso Cada Homem um Guerreiro. Só eu e você que não estamos de legendário, né? Amém, né? Jesus é bom, né? Então, mas somos legendários, né? Depois do Legendários, nós começamos o curso Cada Homem um Guerreiro para dar continuidade ao impacto que nós tivemos lá na montanha. E nós começamos nos reunindo de 15 em 15 dias. Qual que era o horário? Às 5 da manhã. É coisa de gaúcho mesmo, né? Foi quanto tempo assim? Quase um ano? Um ano às 5 da manhã, de 15 em 15 dias. Foi uns 3 meses de 15 em 15 dias. Aí depois foi semanal. É mais ou menos isso, né? E depois foi semanal às 5 da manhã, um ano. E depois nós aliviamos, quando virou o ano, e nós passamos então para de noite. E concluímos, depois de um ano e meio aproximadamente, o nosso curso. E foi impactante para a minha vida. E eu acredito que foi impactante para a vida também dos meus irmãos que estão aqui comigo. Nós formamos várias outras turmas. Algumas turmas terminaram no 3º módulo, outras terminaram no 2º módulo. E nós temos uma turma que está em andamento agora, que está com o Ibra. Cadê o Ibra? A cena, o Ibra está lá, é o líder responsável. E essa turma já está concluindo também o 4º módulo, ou seja, fechando o curso. Então, nós queremos ouvir aqui um pouquinho do que foi para vocês o curso Cada Homem um Guerreiro, rapidamente, né, para a gente não poder passar muito, e compartilhe com a gente aquilo que foi relevante para a sua vida. Vou começar aqui com o Ed. Glória a Deus. Vou falar um pouquinho para cada um poder falar um pouco. Foi bênção demais. Então, pessoal, quem ainda não teve a oportunidade de fazer, vale a pena. É um material muito rico, é um material traduzido, mas é um material que fala diretamente com o papel do homem na família, com a conduta cristã verdadeira de um homem segundo o coração de Deus. E, com certeza, além de ter ido no Legendários, esse curso foi o que deu sequência, deu continuidade, que essa consistência de encontros, cada encontro, pelo compartilhamento de cada um, pela vivência de cada um. É um ambiente onde você pode colocar as tuas experiências como homem, as tuas frustrações, você pode se abrir, é um ambiente seguro e é um ambiente de cura. É um ambiente que você pode encontrar pessoas que vão te apoiar nessa caminhada, que muitas vezes não é fácil, principalmente a caminhada cristã, não somente como homem, mas um homem temente a Deus. Então, com certeza, Deus falou comigo através desses encontros e me trouxe a consciência do quão importante é sermos o sacerdote do nosso lar, de assumirmos esse papel, de tomarmos a frente e, com amor, conduzir o lar debaixo da autoridade de Jesus. Então, quem ainda não teve oportunidade, a hora que abrir as vagas, eu incentivo com muita força mesmo. Façam um esforço e arrumem um tempo na agenda para fazer o curso. Vai valer a pena, com certeza. Tá? Amém. Boa noite, igreja. Fomos pegos de surpresa, não era para falar, né? Mas tudo bem. Mas, enfim, o curso foi uma benção e eu posso dizer que, quando comecei o curso, eu não sabia um versículo de cor, eu acho. E acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou, que toda semana eu tenho que praticar um versículo da Bíblia e decorar, né? Não vou citar nenhum aqui para vocês, mas, enfim, foi, acho que, uns 25 ou 26 versículos aí que a gente conseguiu decorar, né? Mas, assim, foi uma bênção, tá? Para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Aprendi a ser um homem com um pouco mais de fé e também ser um homem mais responsável. Acho que é isso.
Eu vou falar por último, tá? Mas vou falar. Sério? Eu vou falar por penúltimo. Boa noite, igreja. Perdão pela brincadeira. Quem me conhece, né, IP? Mas, enfim, o curso... Vou dar um pouco da dinâmica do curso. Eles são 4 módulos, né, 4 livros. Um primeiro livro fala... põe o homem no caminho do discipulado, né, andando com Deus. O segundo módulo, casamento e criação de filhos. O terceiro módulo, que fala sobre dinheiro, sexualidade, sobre problemas, né, na vida financeira, ensina até o homem como poupar, né. E o quarto, ele fala de um tema muito crítico na vida de todo homem, né, que fala sobre pornografia, né. Então, ele é uma temática, no quarto módulo, bem profunda nesse quesito. Mas o que eu queria falar, hoje é Dia dos Pais, né, e eu recebi uma carta hoje, e eu queria ler essa carta para vocês, que eu recebi do Arthur, que me deixou muito feliz essa carta. Eu vou ler aqui para vocês. Pai, hoje é o seu dia, e eu queria dizer o quanto você é importante para mim. Você é meu herói, mesmo sem ter uma capa. Quem entender a referência? Obrigado por tudo que você já fez por mim. Obrigado por não apenas me ensinar a andar, mas também por me ensinar a seguir o caminho de Jesus. Você é meu exemplo de homem. Ter você como pai é o meu maior presente. Te amo mais do que consigo escrever em palavras. Feliz Dia dos Pais, do seu filho Arthur. Te amo, meu amor. Boa noite, igreja. O que eu tenho para falar do curso é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar. Que a gente, como no primeiro livro, era de manhã cedo, mas a gente sempre estava disposto a vir aí, porque é uma construção do caráter, é um andar com Deus que a gente aprende muito mais a como buscar a Deus, uns passos-chave de onde a gente pode seguir mais certo nesse caminho e agradar a Deus, buscar fazer parte da igreja como Ele quer que a gente faça parte, né? Na família, ser um melhor pai, um melhor esposo e um melhor amigo para seus filhos também. E no trabalho, então, também é uma coisa assim que fala muito bem do curso. A gente aprende umas lições assim bem especificamente sobre o trabalho também. E é uma oportunidade que, quando tiver, tem que fazer. Digo, vale muito a pena. Boa noite, igreja. Então, já falaram bastante, mas, para mim, principalmente, o curso foi, além dos versículos que nós tínhamos que decorar, cada lição, né, os homens aí que estão fazendo sabem, cada lição nós tínhamos que fazer, né, a lição para compartilhar depois no dia do curso ali. Então, isso fez com que nós buscamos mais ainda a palavra também, né? E voltada para homens de verdade, homens que fazem a diferença hoje, ou a gente busca isso, né? Então, para mim foi muito bom, recomendo, não é fácil, né? A gente sabe de muitos homens aí que começaram e estão ficando pelo caminho, né? Mas vale a pena. Até eu gostaria que seria interessante até as mulheres e os filhos estarem aqui para falar dessa transformação. Na minha casa foi uma transformação antes do Legendários, do homem, cada homem um guerreiro, e depois. Foi muito bom mesmo. Acho que todo mundo já falou o que tinha para falar, né? Vai lá, vamos lá. É uma alegria imensa, então, fazer parte desse primeiro grupo. Mas antes de falar do curso, eu não posso falar dos Legendários também, né? Onde foi a minha virada de chave. E lá, então, a gente conheceu o curso.
falamos com o pastor, porque ele estava naquela chama assim de dar continuidade em aquilo que a gente vivenciou lá na montanha. E o pastor, então, foi pesquisar sobre as ferramentas do livro e entendeu, então, que era interessante trazer para a igreja. Então, a gente começou, né, e dar continuidade naquilo que a gente já vinha buscado. E a gente aprende ali muita coisa. Eu aprendi a orar, né, a não terceirizar isso. E a gente é desafiado a todo momento, né? E o livro ele fala para nós homens sairmos da mediocridade, né? Parar de viver uma vida medíocre, né? E buscar uma melhor versão de homem, uma melhor versão de pai, uma melhor versão de filho, enfim. E eu confesso que se eu não tivesse ido aos legendários antes, eu acho que não teria feito o curso, não teria aceito o convite, né, que muitas vezes o pastor faz aqui na igreja, porque eu achava que a minha vida era tranquila, era boa, né, eu era um bom pai, um bom marido, uma boa pessoa, vinha aos cultos, aos domingos, um mero esquentador de bancos, uma vida medíocre. E dava desculpa para tudo, né? Não tinha tempo, eu trabalho demais, enfim, não vou conseguir ir na igreja, no curso, sempre dando uma esquiva. Por isso que eu fiquei por último, porque eu quero trazer uma parábola para vocês, tá? Uma parábola dos tempos modernos, é uma reunião de Satanás, autor desconhecido. Satanás convocou uma convenção mundial de demônios e, no discurso de abertura, disse: não podemos impedir os cristãos de irem à igreja. Não podemos impedi-los de ler as suas Bíblias e conhecer a verdade. Nem mesmo podemos impedi-los de formar um relacionamento íntimo com o seu Salvador. Então, vamos deixá-los ir para suas igrejas, vamos deixá-los fazer seus almoços e jantares, mas vamos roubar-lhes o tempo, de maneira que não sobre nada para desenvolver esse relacionamento com Jesus. O que quero que vocês façam é o seguinte, disse o diabo: distraiam-nos ao ponto de não conseguirem aproximar-se do seu Salvador. E como vamos fazer isso? Gritaram os demônios. Respondeu-lhes: mantenham-nos ocupados com coisas que não são essenciais na vida. Inventem inúmeros assuntos e situações para ocupar suas mentes. Tentem-nos a gastar e a tomar emprestado. Convençam suas esposas a trabalharem longas jornadas e seus maridos a trabalharem de 6 a 7 dias por semana durante 10 a 12 horas por dia, a fim de que tenham capacidade financeira para manter estilos de vida fúteis e vazios. Criem situações que os impeçam de passar tempo com seus filhos e suas famílias. À medida que as famílias forem se fragmentando, muito em breve seus lares já não oferecerão paz e refrigério após o trabalho. Estimulem suas mentes com tanta intensidade que não consigam mais ouvir aquela voz suave e tranquila que orienta o espírito. Bombardeiem suas mentes com notícias 24 horas por dia. Inundem suas redes sociais com inutilidades e propagandas, oferecendo compras online, jogos, produtos gratuitos, serviço e falsas esperanças. Mantenham lindas modelos na internet e nas propagandas de tudo, para que seus maridos acreditem que a beleza externa é o que realmente importa. E assim, se tornem insatisfeitos com suas próprias esposas. Mantenham as esposas ocupadas e cansadas, sem tempo para seus maridos. Quando eles não a encontrarem amor e carinho dentro de casa, irão procurar em outros lugares, e rapidamente essas famílias se fragilizarão. Dê a eles Papai Noel, para que esqueçam de ensinar aos filhos o verdadeiro significado do Natal. Dê o coelho da Páscoa, para que não falem sobre a ressurreição de Jesus e o seu poder sobre o pecado e sobre a morte. Até mesmo quando estiverem se divertindo e se distraindo, que tudo seja feito com excesso, para que ao voltarem para casa estejam exaustos. Mantenham-nos tão ocupados que não pensem em andar ou ficar na natureza para refletir sobre a criação de Deus. Em vez disso, mandem-nos para parques de diversões, eventos esportivos, teatros, shows, cinemas. Mantenham-nos ocupados e ocupados. Encham suas vidas com tantas causas nobres e importantes a serem defendidas que não tenham tempo para buscar Jesus e o seu poder. Logo, estarão tentando, com suas próprias forças,
encontrar soluções para seus problemas, sacrificando a saúde e a família pelo bem das suas causas. E os demônios disseram: isso vai funcionar, isso vai funcionar. E partiram ansiosamente para cumprir a determinação do chefe, fazendo com que os cristãos de todo o mundo ficassem ocupados, ansiosos e apressados, indo de um lado para o outro, com pouco tempo para Deus e para suas famílias, sem tempo para contar a outros sobre o poder de Jesus e sobre a transformação de vidas. E eu acredito que a pergunta do autor é: o diabo teve sucesso, ou está tendo sucesso com seus planos? Quando paramos para olhar a nossa volta, será que isso está acontecendo? Será que o reino do inferno, infelizmente, está avançando? Eu era um cara que dava desculpas para fazer algumas ferramentas que a igreja disponibiliza. E são tantas, legendários, cada homem um guerreiro, curso para casais, curso para pais, PGM, pequenos grupos, enfim. Você, como é que está o seu tempo? Reflita sobre isso. Pela manhã, eu confessei uma decisão que eu tomei. Quem assistiu o culto pela manhã ouviu. E quem me conhece sabe que eu sou muito ativo nas redes sociais. E tudo que o Jean falou aqui, boa parte dessas coisas não são necessariamente erradas, né, ou pecado, mas tomam o nosso tempo, muitas vezes, e nos tornamos escravos dessas coisas. Então, eu tomei uma decisão essa semana de, por um tempo, excluir do meu celular Instagram, TikTok e Facebook. Por quê? Porque estava me tomando muito tempo. Tem uma pessoa lá em casa que ficou muito feliz. O nome dela é Denise. Eu falei para ela, você deve estar orando muito, né? O Espírito Santo me constrangeu, ninguém me pediu, e eu tomei essa decisão. Eu estou fora das redes sociais por tempo indeterminado. E eu vou dizer para você, que paz. Eu não preciso postar nada para ninguém durante esse tempo. Eu não quero ver o que ninguém está postando. Amém? E eu quero ter mais tempo para minha mulher, para os meus filhos, para Jesus, para a Bíblia, para a oração, para o jejum, para a igreja, para vocês e assim por diante. Parece uma decisão legalista, não é regra para você, é o que Deus colocou no meu coração. E eu vou dizer para você, esses últimos dias foram maravilhosos. Então não me procure, por enquanto, nas redes sociais, porque eu não estarei lá. Amém? E nós queremos orar. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela vida desses homens, por esse desafio que nós vencemos, né? Pelo grupo que está terminando também e pelos grupos que virão. E depois de tudo que você ouviu aqui, curso de pais, curso de casais, que estão com inscrições abertas, se Deus tocou no seu coração, aproveite a oportunidade, se inscreva, já mostrei quem são os líderes, então procure eles e se inscreva para você participar. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar a vida desses homens. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por esse tempo que nós vivemos, esses praticamente 18 meses, em que nós nos reunimos semanalmente para estudar a Tua Palavra, e isso com certeza impactou as nossas vidas, impactou a minha vida, e impactou a vida dos meus irmãos. E todos aqueles que participaram do curso, Senhor, que foram até o 2º ou 3º módulo, com certeza já ouvi testemunhos maravilhosos de pessoas que foram profundamente impactadas. Que o Senhor continue fazendo segundo a Tua vontade na vida de cada um de nós, na vida desses homens, de todos os homens que estão aqui na igreja, todos os pais, que nesse tempo que ainda temos, o Senhor fale conosco através da Tua poderosa palavra. Abençoe, por favor, as esposas, os filhos, e que a nossa igreja cresça saudável, Senhor, para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Vamos aplaudir esses homens? Deus abençoe, queridos. Podem voltar para o lugar de vocês. Pode me alcançar aqui, por favor, o púlpito. Pega a sua Bíblia, por favor, livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Eu vou trazer uma rápida palavra para a sua reflexão. Lucas, capítulo de número 12. Pela manhã, nós pregamos sobre
Isaías capítulo 26. E agora à noite, então, nós vamos ler em Lucas capítulo 12, verso 48. Vou pedir para a Raquel ali, não precisa passar os slides, vão ficar só nessa imagem aqui, tá? Porque eu troquei os outros pontos, então a gente vai ficar só nessa imagem aqui, não precisa sair daqui, tá? Nós vamos falar sobre o tema com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já diria o tio Ben, né? Lá do livro, do filme do Homem-Aranha. Em 2002 saiu o primeiro filme, e quem assistiu aquela cena em que o tio Ben fala para o Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E muitas vezes nós nos perguntamos, né, eu já me perguntei de onde veio essa frase, né, quem foi que falou essa frase. E nós podemos encontrá-la na Bíblia, com outras palavras, mas aqui está ela dita pela boca do próprio Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Todos acharam? Diz assim, na parte B do versículo, vamos ler a parte A. Mas aquele que não a conhece, não conhece a vontade de Deus, a vontade do seu Senhor, mas aquele que não a conhece e faz algo errado, mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. Ponto. A quem muito foi dado, muito será pedido, cobrado, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Esse é o versículo base. Nós vamos usar aqui outros versículos, tá? No livro, na carta aos Tessalonicenses também, mas nós vamos começar por aqui. Todo ser humano um dia vai ter que prestar contas a Deus, de como ele viveu a sua vida, do que ele fez com aquilo que Deus lhe confiou. Todos nós, não vamos escapar disso, nós teremos que prestar contas a Deus. Quando nós falamos sobre a responsabilidade do pai, nós estamos falando de algo que pode impactar e mudar o mundo, mudar uma cidade, mudar uma igreja, uma cidade, um estado, um país, um mundo. A forma com que um pai decide conduzir o seu filho, decide guiar o seu filho, isso pode impactar toda uma cidade. Todo ser humano, como já disse então, vai prestar contas de tudo que fez com o que recebeu de Deus. Esse texto que nós lemos aqui, no versículo 48, ele está dentro de um contexto, e nós não podemos ignorar o contexto. No contexto, a partir do versículo 35, aqui o 35 e o 36, nós vemos aqui Jesus orientando acerca da sua volta. Ele está dizendo aqui, através dessa parábola, que um dia ele vai voltar e todos terão que prestar contas. No versículo 37 e o versículo 38, Jesus fala sobre a recompensa que os servos receberão. O Senhor vai recompensar aqueles que serviu ao Senhor com inteireza de coração, aquele que usou com sabedoria o que recebeu, os talentos que recebeu do Senhor. Se você recebeu a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, e tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, o Senhor, ele vai querer que você preste contas, e ele vai te recompensar ou não. No versículo 39 ao 40, aprendemos aqui que devemos ser vigilantes, cuidando bem de tudo que nós recebemos. Do versículo 41 ao 44, nós vamos falar aqui, vai ser dito aqui sobre o privilégio de ser pai, de ser um líder de família. É isso que basicamente está sendo dito ali no versículo 41, 42, 43 e 44. Trazendo, já aplicando nas nossas vidas, né? O privilégio, nós temos o privilégio de sermos pais, aqui quem é pai, de sermos líderes, aqui quem é líder na sua família, no contexto, né, do homem, então, e também da mulher, a mulher sábia que edifica a sua casa, que apoia o seu marido, que conduz os seus filhos para a glória de Jesus. Não podemos esquecer, Jesus ele vai deixar isso bem claro, no versículo 45, 6 e 7, que ele voltará. Aí nós chegamos no versículo de número 48, finalmente chegamos no versículo de número 48, e podemos lembrar o tema que citamos aqui. Jesus basicamente está dizendo isso. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. A quem muito foi confiado, muito também
será cobrado. O tio Ben, como já disse, né, ele disse isso ao Peter Parker, essa célebre frase que nós citamos acima. E não é preciso ser especialista, então, em literatura, para saber que a frase não é exatamente original. Há quem pense que a frase é do pensador francês Voltaire, mas essa mensagem, ela já foi dita, como também já falei aqui há muitos anos atrás, pelo próprio Jesus, a quem muito foi confiado, muito será cobrado. Você recebeu o privilégio de ser pai, essa designação ela é divina, foi Deus quem deu essa missão para você. Você também é aclamado pelos seus filhos como o herói. Todo pai, ele é ou deveria ser o herói dos seus filhos. E é assim, pelo menos na tenra idade, os nossos filhos olham para a gente assim, como se nós fôssemos heróis. Eles não têm entendimento ainda, pelo menos o Caleb, e os pequenos, 2, 3, 4, 5 anos, dos nossos defeitos. A mãe deles sabe muito bem dos nossos defeitos, né? Mas eles ainda não notaram. Mas com o tempo eles vão notando. E muitas vezes é isso que buga a cabeça das crianças, porque eles têm a imagem do pai como o seu herói. E quando eles começam a entender os defeitos, o desvio de caráter, a inclinação, as inclinações do seu pai, quando ele maltrata a mãe, quando ele maltrata o filho, quando ele não é honesto, quando ele não é um homem de oração, quando ele não ensina os princípios da palavra de Deus, ou ele diz e não faz, isso vai bugando a cabeça das crianças e causa traumas que muitas vezes são irreversíveis. Eu trabalho com isso, eu atendo pessoas com esse tipo de trauma, e eu sou um deles, né, que vivi muito isso também, mas que o Senhor vem me curando e trabalhando em mim já há longo 20 anos. Então, nós precisamos entender que filhos e netos, aqui quem é avô aqui? Vovô, olha só, responsabilidade dobrada, né? Coisa maravilhosa. Privilégio de ver a sua geração, a sua segunda geração, terceira geração, e assim por diante. Os nossos filhos e netos olham para nós como se nós fôssemos heróis. Ou são acostumados a assistir os desenhos, que foi dito aqui que somos heróis sem capa, acho que foi o Arthur que falou aqui para o Cleiton, né? Somos heróis os nossos filhos, mas não temos capa, não sabemos voar. Mas eles, quando são pequenininhos, eles acham que a gente sabe fazer coisas extraordinárias, né? Meu pai me defende, se alguém mexer comigo na escola, às vezes o pai, você olha para o pai assim e fala, não vai defender não, né? Não tem, né, esse físico todo aí, mas acredita que o pai ali é um super-herói, que ele é capaz de fazer como Sansão, pegar uma queixada de jumenta, né, e vencer todo mundo para defender o seu filho. E o pai verdadeiro, ele é capaz, sim, de fazer isso, porque ele é o herói do seu filho. Muito bem. Para que possamos entender melhor o que estamos falando aqui, tem 2 versículos que eu ainda quero incorporar nessa mensagem. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 11 e 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 11 e 12. Vamos ler juntos para entendermos melhor o que será dito aqui nessa noite. Diz assim, versículo 11. Sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Vou ler mais uma vez. E sabem, Paulo falando aqui, né, para a igreja, que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Como? Aconselhamos, incentivamos, insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele o chamou para terem parte em seu reino e sua glória. Muito bem. Na posição de fundador da igreja, Paulo é o fundador dessa igreja, a igreja de Tessalônica. Ele, na posição de fundador e pastor dessa igreja, dos Tessalonicenses, Paulo, ele se sentia como um pai. Ele está dizendo para a igreja que ele se sente como um pai, que ele trata a igreja como se fossem filhos. E ele sabia que pesava sobre os seus ombros uma grande responsabilidade, a responsabilidade de apóstolo, a responsabilidade de discipulador, a responsabilidade de pastor, e assim por diante. Afinal de contas, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então eu quero, olhando para
para esses 2 versículos também, falar sobre 3 pontos. Não vai aparecer para você, vai ficar só essa imagem aí do Homem-Aranha para você, tá? Eu quero falar sobre 3 pontos rapidamente, olhando para esses 3 versículos, o de Lucas 12:48 e 2 Tessalonicenses 2, verso 11 e 12. Eu vou repetir a frase: a quem muito foi dado, em outra versão agora, muito será exigido, a frase lá de Lucas, e a quem muito foi confiado, mais ainda será pedido. John Piper, ele vai dizer assim sobre a paternidade. John Piper é um teólogo, um escritor cristão, pastor norte-americano. Ele escreveu assim: a paternidade é a vocação mais nobre e desafiadora que um homem pode receber, pois nele se espelha a imagem de Deus para os seus filhos. Então, no pai, na paternidade, no homem, no pai, está ali, deve ser espelhada a imagem de Deus para os seus filhos. O filho precisa olhar para o pai e ver Deus na vida do pai, e isso é maravilhoso. Ouvindo aqui o Cleito lendo a carta que o Arthur escreveu, eu também tive a alegria de ler uma carta hoje de uma das minhas filhas, e como é maravilhoso poder ouvir essas palavras dos nossos filhos e filhas, quando eles conseguem ver Jesus em nós a despeito das nossas imperfeições, porque eles sabem que nós não somos perfeitos, e eles conseguem ver Jesus em nós, no nosso estilo de vida, a maneira com que a gente decide viver para a glória de Jesus. No Dia dos Pais, essa verdade se intensifica ainda mais, pois a paternidade é um poder e um privilégio concedido por Deus. É um poder, porque você tem poder sobre os seus filhos, e é um privilégio, porque esse é um dom de Deus, é um presente de Deus e é uma responsabilidade. Então, Paulo, ele descreve nesses 2 versículos que nós lemos aqui em aos Tessalonicenses, sua forma de cuidar dos crentes. E esses princípios que nós vemos aqui nas palavras do apóstolo Paulo, servem também como um guia prático para todo pai. Amém? Nós podemos olhar para esses princípios e trazer para a vida do pai, porque o pai também é um pastor. O pai é o pastor da sua casa. Olha só, eu vou ler mais uma vez o que Paulo está dizendo. E sabem que tratamos a cada um como o pai trata seus filhos. Ponto. Como? Aconselhamos, incentivamos, insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para serem parte de seu reino e também para participarem de sua glória. Assim como Paulo deseja que a igreja viva dessa forma, nós também, como pais, desejamos que os nossos filhos vivam dessa forma. Que pai que deseja o mal para o seu filho? Que pai que deseja que o seu filho seja frustrado, seja um filho sem sucesso, sem êxito na vida? Que pai em sã consciência deseja isso? Por mais que talvez muitos de nós tenhamos ouvido isso no passado da boca de um pai, com certeza não era esse o desejo dele. Ele falou besteira, falou bobagem, porque muitas vezes repetiu aquilo que ele ouviu ou falou no momento de calor das emoções, e com certeza se arrependeu mesmo não tendo expressado o arrependimento, porque nenhum pai em sã consciência deseja o mal para o seu filho. Então, assim como o apóstolo Paulo, ele doutrina a igreja, ele conduz a igreja, ele conduzia a igreja, da mesma forma o pai deve conduzir e instruir os seus filhos. E o primeiro ponto, então, que eu quero pensar com você, é basicamente o que está sendo dito no título da mensagem: a grande responsabilidade de ser pai. Eu acho que vai dar para olhar aqui, passa o próximo slide, deixa eu ver se vai ser isso que está ali. O que foi? Ah, tá, ok, tá bom, tranquilo. Então, a grande responsabilidade, tá, só eu que não estava vendo, né? Deve ser porque eu estou descosta. A grande responsabilidade de ser pai. Tessalonicenses, mais uma vez, está dito assim: para que vos conduzisseis, uma versão diferente, né, mais antiga, de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Então, esse conselho do apóstolo Paulo, esse trabalho do apóstolo Paulo, mostra a sua grande responsabilidade em ser o apóstolo daquela igreja, o pastor daquela igreja, e mostra também para nós que somos pais, a grande responsabilidade que nós temos. O pai é chamado a conduzir os filhos na verdade e no caminho de Deus.
O pai não é apenas um provedor financeiro, mas um formador de caráter e de fé. O pai não é apenas aquele cara que paga a conta, porque tem pai que acha que pagou a conta, está respondido ali, está cumprida a sua missão, e não é isso, é muito mais do que isso. Ele é um formador de caráter e fé. O futuro de uma nação está moldado nos joelhos dos pais que oram, disse então o E.M. Bolds, um teólogo também. Ele está dizendo que o futuro de uma nação está moldado nos joelhos dos pais que oram. Pai, os seus filhos veem você orando? Os seus filhos já tiveram o privilégio, o prazer de ver o pai de joelhos dobrados, orando, clamando a Deus, buscando a Deus? Já diz algumas frases também, ou uma frase que você já deve ter ouvido, que quando os pais estão de joelhos, os filhos estão de pé. Você entende isso? A sua responsabilidade como pai, assim como um comandante é responsável por cada soldado, o pai, eu e você somos responsáveis por cada passo espiritual dos nossos filhos. O pai deve ensinar valores e não apenas regras. Tem pais que ensinam apenas regras, mas não ensinam valores. Se você ensinar apenas regras, eles não vão entender o evangelho. Nós terminamos hoje pela manhã o discipulado daqueles que vão se batizar no próximo domingo, e estávamos ouvindo alguns testemunhos, e é interessante como que a gente ouve, já ouvi várias vezes, vocês também devem ter ouvido, quando as pessoas começam a frequentar a nossa igreja, elas perguntam assim, quais são as regras da Igreja Batista? Né? Quanto custa? Né? Quais são as regras? Não é sobre regras, é sobre um estilo de vida. A nossa regra é, procure fazer tudo que combina com Jesus. E evite fazer tudo aquilo que não combina com Jesus. Muitas vezes nós ensinamos pode e não pode para os nossos filhos, não dialogamos, não explicamos, não temos um relacionamento aberto, um diálogo aberto. E eles não entendem, porque a natureza humana não sabe como lidar com o não. O não motiva a gente a fazer. Se a criança não está interessada por uma coisa e você simplesmente diz para ela assim, ela não está interessada, e você diz não pegue, o que ela vai fazer? Ela vai pegar. Mesmo lá com Adão e Eva, antes do pecado, quando Deus disse não, eles foram enganados pela serpente e acabaram caindo em pecado, pecando e desobedecendo a Deus. Então não é sobre regras, é sobre caráter, é sobre valor, é sobre princípio, é sobre andar com Deus. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidade. Apareceu aqui a grande responsabilidade do pai. Eu vi aqui também, obrigado. Segundo ponto, a atitude responsável do pai. Aí você acha que você pula o próximo slide e vai aparecer a atitude, isso aí. A atitude responsável do pai. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11 a 12, vai dizer mais ou menos assim, Paulo agiu como um pai age com os seus filhos. Como? Exortando, consolando e admoestando. Paulo agiu como um pai deve agir. Paulo conduzia a igreja como um pai deve conduzir os seus filhos. Exortar é inspirar e motivar para o que é certo. Você tem feito isso com os seus filhos? Inspirar, motivar. Muitas vezes eu tive o desprazer de ouvir palavras negativas, palavras que me travaram, que me fecharam, que me inclinaram para direções que não foi bênção para a minha vida, mas eu tenho a oportunidade de fazer diferente com os meus filhos. Eu tenho a oportunidade de exortá-los. Exortá-los é trazer inspiração, motivação, para que eles possam voar. Eu olho para as minhas filhas e eu declaro sobre a vida delas, quem elas serão. Eu olho para o meu filho e eu declaro sobre a vida dele, quem ele será. Amém? E essa é a responsabilidade do pai. Não pode sair da nossa boca palavra torpe, palavra que vai inclinar, traumatizar, levar os nossos filhos para uma direção errada, traumática e assim por diante. Consolar. Consolar é estar presente nas dores e frustrações dos filhos. Eles vão sofrer, eles vão se frustrar, eles vão enfrentar situações difíceis e nós devemos estar do lado para consolar. Devemos ensinar os nossos filhos a lidar com a frustração. Devemos ser os primeiros a frustrá-los.
Porque tem muitos pais que decidiram não frustrar os filhos. E o dia que eles conhecerem a frustração, eles não vão saber o que fazer com ela. Então, a educação que o pai dá ao filho inclui ensiná-lo a lidar com a frustração, frustrá-lo. Admoestar, Paulo usa essa palavra também, é corrigir com amor, não com raiva. Muitas vezes nós acabamos corrigindo com raiva e pecamos. Eu já fiz isso, já caí nesse pecado. Quem nunca? Devemos ter cuidado para corrigir em amor, porque o amor é a arma mais poderosa que existe. Um pai não pode ser nem ausente, nem autoritário, mas equilibrado e presente. É difícil você manter o equilíbrio, muitas vezes a gente vive nos extremos, autoritário ou ausente. Nós devemos estar no meio, uma vida equilibrada, presente. Charles Spurgeon, ele vai dizer assim: os filhos são como flechas, o pai é o arqueiro. A direção e a força que ele imprime determinarão onde os filhos, irão parar. É você que estica. Amém? É você que estica, é você quem treina, é você quem lança, porque você recebeu eles como uma folha em branco. Então é você, pai, é você, mãe, quem escrevem as primeiras informações no inconsciente, na mente dos seus filhos. Então você estica, você lança. Muitas vezes eu fico até bravo quando eu ouço isso de um pai, principalmente quando eu conheço, ou uma mãe que diz assim: eu não sei onde eu errei, pastor. O que dá vontade de falar? Você sabe sim, rapaz, você sabe. Eu sei. Eu sei. Eu não sou o pai, você é o pai, eu sei onde você errou. Você também sabe. Então admita onde você errou. Sempre há tempo de reconstruir, de restaurar. Tem pais que se convertem quando os seus filhos já têm 14, 15, 16 anos, eles dizem assim: agora eu não consigo mais consertar. Consegue sim, ainda dá. Sempre há tempo de consertar, de voltar atrás, de pedir perdão, de reconciliar. Amém, meus irmãos? Terceiro e último ponto, no capítulo todo, no capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos aprender ali que Paulo viveu de modo irrepreensível entre eles. O que é viver de modo irrepreensível? É ser exemplo. E é isso que a gente aprende aqui, no ponto 3. O exemplo responsável do pai. É isso que vai aparecer para você. O exemplo responsável, ou a ação responsável do pai. No próximo slide, eu acho que aparece exemplo. Coloque aí, por favor, pode passar. Abordagem, não, antes, deixa antes. É aquilo ali mesmo. O exemplo responsável do pai. Os filhos aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Vocês concordam com isso? Não há nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Porque os filhos, eles estão olhando o que a gente faz, não o que a gente fala. Já perceberam isso? Então preste atenção na maneira com que você se comporta. Dwight Moody, ele disse assim, também um pregador teólogo, ele disse assim: o exemplo é o sermão que mais convence, e os filhos o leem todos os dias. Vou ler mais uma vez: o exemplo é o sermão que mais convence. Não é apenas as palavras, não são apenas as palavras. E os filhos o leem todos os dias. Os nossos filhos estão lendo o nosso exemplo. Será que você consegue entender isso? Quando você estoura, quando você chuta o balde, quando você... Eles estão vendo. Quando você é ausente, eles estão vendo. Não há como negar isso, nós precisamos abrir os nossos olhos. O pai que vive sua fé de forma prática planta sementes que germinam para a eternidade. Os meus filhos vão para o céu, amém? Os meus filhos vão para o céu. E eu tenho responsabilidade nisso. Eles aprenderão a amar Jesus olhando para mim. Eles aprenderão a amar Jesus olhando para você. Amém, meus irmãos? Muito bem, estou concluindo. A integridade do pai se torna o maior legado para os filhos. Orar com os filhos, orar pelos filhos, tratar a mãe dos filhos com respeito e carinho. Eu faço questão, às vezes as meninas hoje, elas dizem assim: ai, Eca, pai, né? Ai, fica abraçando, fica... Eu faço questão de beijar a Denise na frente delas. Faço questão de dizer assim: como você é bonita.
Elogiar a mãe delas, como que você é linda. Eu falo outras palavras assim que eu não posso falar aqui, né? Mas também não são palavras feias, tá? Eu digo assim, você é linda, você é e você é. Amém, irmãos? Oh, glória. Eu faço questão de fazer isso na frente das minhas filhas. Eu faço questão de fazer isso na frente do Caleb. Para que eles entendam que eu sou alucinado pela Denise. Apaixonado pela mãe deles. Oh, glória. Amém, Denise? Fica a dica, né? Glória a Deus. Os nossos filhos precisam saber que eles estão crescendo no lar seguro. Que o papai nunca vai embora. Que o papai nunca vai abandonar a mamãe. Que o papai não vai bater na mamãe. Que o papai não vai humilhar a mamãe. Que o papai é parceiro da mamãe. Que eles são namorados. Que eles são marido e mulher. Que eles se amam. Que eles querem estar juntos. E assim por diante. Howard Hendricks, teólogo também, ele vai dizer assim, não é o que você deixa para os seus filhos, mas é o que você deixa nos seus filhos. Você entendeu? Não é sobre o que você deixa para eles, é sobre o que você deixa neles. Sabe por quê? Porque tem muitos pais que deixaram uma herança muito grande para o filho. Isso não quer dizer muita coisa, mas deixaram os filhos arrebentados emocionalmente. Destruídos emocionalmente. O que adianta você deixar milhões de reais na conta bancária para o seu filho e deixar ele emocionalmente arrasado, com um buraco na alma, porque você não esteve do lado dele quando ele precisou. Porque você não participou do crescimento dele. Não é sobre o que você deixa para ele, é sobre o que você deixa nele. Você consegue entender isso? Antes de fazer a minha conclusão aqui, eu quero ler algumas informações. A gente vai passar um pouquinho do horário, tá? 10 minutinhos talvez, mas isso é raro acontecer aqui, tá? Então, tolere hoje, por favor. Quero que você ouça essas informações que eu vou compartilhar com você. Pai, cadê os pais? Estão aí ainda aí? Ainda aí? Amém? Escute isso aqui. Isso aqui é uma pesquisa no Brasil. Eu quis fazer exclusivamente no Brasil, para a gente poder entender mais a nossa realidade. Estatísticas relevantes no Brasil. Entre 2020 e 2021, 159.772 crianças foram registradas apenas com o nome da mãe. Entre 2021 e 2022, esse número subiu para mais de 166 mil. Entre 2022 e 2023, esse número alcançou mais de 170 mil crianças registradas apenas no nome da mãe. Onde estão os homens? Onde estão os pais? Se o sujeito tem condição de fazer um filho, ele deve ser macho o suficiente para cuidar desse filho. Onde estão esses homens? Eles foram ensinados a serem pais, a serem homens? Ou garotões, meninos mimados, irresponsáveis, inconsequentes, que merecem uma tunda de laço, como diz o gaúcho? A proporção de pais ausentes, olha só, então, o percentual de nascimento registrados sem o nome de pai cresceu de 5,5% em 2018 para 6,9% em 2023. Casos de abandono ainda no útero, em 2022, mais de 164 mil crianças foram abandonadas pelo genitor, pelo pai, durante a gestação. Em julho de 2023, esse número já ultrapassava 106 mil casos. Além disso, estima-se que 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas no país, o que evidencia a magnitude dessa realidade social. Você ouviu isso? 11 milhões de mulheres. É muita gente. É muita gente. Muitos de vocês aqui talvez foram criados somente pela mãe. E você, mãe, que cria o seu filho sozinha, você é uma guerreira. Amém? Você é uma guerreira. Você merece o nosso aplauso. Amém? Vamos aplaudir essas mulheres? Porque você é mãe e porque você é pai. O impacto no desenvolvimento da criança, olha só. Tendência de pobreza, evasão escolar e criminalidade. Estudos apontam que jovens criados sem a presença paterna têm maiores chances de viver na pobreza, abandonar os estudos e se envolver em crimes, além de um risco dobrado de suicídio.
O desenvolvimento emocional e afetivo é comprometido. A falta do pai, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque tem pai que está fisicamente, mas emocionalmente ele está distante. Está associada a sentimentos de tristeza, insegurança, solidão e baixa autoestima, conforme demonstrado em estudos com adolescentes em Manaus. A baixa autoestima dos filhos, muitas vezes, é responsabilidade do pai, da ausência do pai. Quantas vezes você elogia? Eu gosto quando eu falo para Raquel e para Rebeca, se vocês são lindas, elas dizem assim, eu sei. Eu fico faceiro, porque elas sabem o quanto elas são lindas, porque o pai afirmou a identidade delas. Amém, meus irmãos? Déficit na formação emocional e social. A ausência paterna pode comprometer o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social, com o aumento de transtornos psicopatológicos e prejuízo na formação da personalidade. Riscos adversos aumentados em ambientes sem apoio paternal. Um estudo da Universidade Federal do Ceará destacou que crianças criadas sem apoio do pai, em lares com dificuldades e sem apoio social, têm maior probabilidade de enfrentar experiências adversas, como abuso físico e emocional, fatores fortemente ligados ao surgimento de transtornos mentais, até 45%, e problemas de saúde a longo prazo. Esses dados revelam a forte correlação entre a ausência paterna e diversos desafios no desenvolvimento infantil, desde obstáculos emocionais até consequências sociais e psicológicas duradouras. Ei, pai, você entende o tamanho da sua responsabilidade? Mãe, você entende o tamanho da sua responsabilidade? A banda vem para cá, por favor. Ou melhor, eu vou chamar as crianças. Pode chamar as crianças. Aí depois a gente, dependendo do tempo, a gente canta mais uma canção. Então, mais uma vez, eu vou citar aqui a frase do Howard Hendricks, dizendo: não é o que você deixa para seus filhos que importa, mas o que você deixa em seus filhos, é isso que importa. É isso que faz toda a diferença. Deus confiou filhos aos pais. Deus confiou filhos a você. Isso é um presente, isso é uma missão. Eu quero convidar os pais a dizer assim comigo: eu recebi um presente. Eu recebi uma missão. Meu irmão querido, essa é a sua missão. Não falte. Nós precisamos ser desafiados a assumir a nossa responsabilidade espiritual, a entender que as nossas atitudes, elas inspiram os nossos filhos positivamente ou negativamente. Devemos ser o exemplo que os nossos filhos se lembrarão para toda a vida. Eu digo para os meus filhos, assim, para minha esposa, eu não quero ser esquecido. Eu quero que os meus netos, que os meus bisnetos, tataranetos, eles se lembrem do meu nome. O vovô, bisavô, tataravô Josias Leão, ele foi o primeiro cristão da nossa família e mudou toda a sua descendência. Eu quero ser lembrado assim. Como você quer ser lembrado? Você se lembra do seu tataravô? Quem aqui sabe o nome do seu tataravô? Eu não quero ser esquecido. Eu quero ser relevante na vida da Raquel, da Rebeca e do Caleb, dos meus netos e bisnetos, se eu os vê-los. Porque eu não quero que meu nome se apague. Eu não sei quem foi o meu tataravô. Você sabe quem foi o seu? Não é porque talvez ele tenha sido irrelevante. Não é por isso. Ou talvez seja. Mas por que será que a gente é esquecido com tanta facilidade? De que maneira você vai marcar a vida dos seus filhos? Talvez os seus bisnetos ou tataranetos não saberão quem você foi. Se você for uma pessoa irrelevante. Alguém que não fez a diferença na vida dos seus filhos. Porque se você marcar os seus filhos positivamente, eles vão lembrar de você. Os seus netos também e os seus bisnetos também. O cemitério não é o nosso fim. O céu é o nosso fim. É o nosso alvo. Amém?